Dentro da empresa chega finalmente o horário de intervalo, quando você sai da frente do computador, de perto de um telefone tocando ou de alguma tarefa monótona e vai para o famoso cafezinho. Local onde você vai encontrar seus colegas e falar das coisas triviais do dia, falar das novidades, das fofocas. A estagiária da empresa, que parecia estar gostando muito do emprego e queria firmar seus pezitos ali mesmo, pede umas dicas para o pessoal. Como ela poderia ser efetivada e continuar trabalhando na empresa mesmo depois do fim do seu estágio? Um dilema, não é mesmo? Os colegas já experientes no funcionamento da empresa, que ao que parece não efetivava muitos estagiários, ou não dava indícios de que efetivar esta em específico, ou notando que a maioria dos funcionários ficam ali por muitos e muitos anos e que as demissões eram pouquíssimas para sobrar uma vaguinha, falam em tom jocoso. Aqui, ninguém sai, só se morre alguém. Mas eles não tinham ideia de para quem eles estavam falando isso. E nem quais seriam os próximos passos da estagiária a partir dali. Olá, eu sou a Glau e seja bem-vindo ao canal Sem Rumo. Hoje eu vou trazer um caso aqui para o canal que é muito bizarro. Então já se inscreve por aqui para não perder mais nenhum vídeo do canal, deixa o seu like que ajuda muito o canal a crescer e já segue a gente nas nossas outras redes sociais porque eu também posto vídeo por lá. E se você quiser ajudar ainda mais o canal a crescer, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar também. E, gente, aqui está muito frio. Bom, tá frio em muitos lugares do Brasil, mas no Rio Grande do Sul sempre consegue fazer ainda mais frio. E eu tô aqui gravando, me tremendo, mas eu vou conseguir entregar esse vídeo. E agora, sem mais delongas, bora pro caso. Carolina de Paula Farias dos Santos era casada e estava se formando em administração de empresas. Ela consegue uma vaga de estágio na empresa Petrococ, que era uma indústria petroquímica em Cubatão, na Baixada Santista. Em meados de setembro, o seu estágio estava chegando no fim e a Carolina queria muito continuar trabalhando na empresa. Quando a Carolina viu que ela ia ter que sair da empresa, ela não ia conseguir continuar na empresa após o final do estágio, ela lembra das palavras do colega que as pessoas só saíam de lá se morressem e, gente, ela levou bem ao pé da letra isso que ele falou para ela. E na cabeça dela, ela iniciou um plano macabro para conseguir ficar com a vaga de alguém. A Carolina tinha um amante ali dentro da empresa, ele era chefe de um dos setores, e como ambos eram casados e o estágio dela estava chegando no fim, ela também estava percebendo que esse relacionamento com ele também ia chegar no fim, eles iam acabar perdendo o contato. Ela queria muito que esse relacionamento continuasse e que isso inevitavelmente desse vantagens para ela dentro da empresa. Então, ela decide sequestrar a esposa do homem. No dia 6 de setembro de 2005, a Carolina, acompanhada do seu primo Rodolfo Queiroz dos Santos e de um amigo dele, o Everton de Moura Andrade, tentam sequestrar a esposa do amante da Carolina. A Carolina ia dirigindo o carro e era o Everton e o Rodolfo os responsáveis por pegar a mulher e colocá-la dentro do carro. Então eles encontraram ela, fecharam ela numa rua e os dois tentaram agarrar essa mulher, esposa do amante da Carolina, só que não foi nada fácil. Ela gritou muito por socorro, se debateu muito, eles tiveram muita dificuldade de segurar ela e acabaram não conseguindo sequestrar a mulher. Como eles já estavam chamando muita atenção, eles desistiram do plano e fugiram do local. A vítima não somente evitou o sequestro, como conseguiu anotar a placa do carro também. De posse dessas informações, ela foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência. E vocês vão ver que esse boletim registrado por ela foi decisivo para o restante do caso. A Carolina ficou muito frustrada vendo que o Rodolfo e o Everton não conseguiram sequestrar a mulher, apesar deles terem feito muito esforço para isso. Ela começa a se dar conta de que ela precisa de novos parceiros para continuar cometendo os crimes que ela ia mandar, porque, spoiler, ela não vai parar. E é então que o Rodolfo e o Everton apresentam para ela os dois homens que seriam seus novos parceiros. O Aislan Dionísio Nascimento e o Edson Siqueira dos Santos, que é conhecido como Kimbal. Poucos meses depois, em novembro de 2005, uma outra mulher que estava substituindo uma colega em licença maternidade, a Renata Borelli, de 24 anos, sofreria uma tentativa de homicídio em São Bernardo do Campo.
A Renata estava dirigindo seu carro na rodovia Anchieta quando ela viu um Celta verde emparelhar junto ali com o carro dela. Na direção do Celta verde estava a Carolina e no carona o Aislan e o Edson. O Aislan disparou vários tiros em direção do carro da Renata e da própria Renata, é claro. Vários tiros pegaram no carro, mas um deles atingiu a Renata. Ainda bem, esse tiro acabou pegando no ombro e felizmente ela ficou bem. A Carolina não conseguia ir até o fim com o seu plano de eliminar alguém, mas ela não ia parar. Você se lembra que eu falei que a Renata estava substituindo uma colega que estava de licença maternidade? Essa colega era a Mônica Tamer de Almeida, de 42 anos, e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na história dela e entender como ela virou a última vítima da Carolina. A Mônica era casada com Oswaldo de Almeida e eles tiveram um casamento longo e sem filhos, porque eles queriam se estabelecer, ter a casa própria antes que os filhos viessem. Depois de algum tempo, eles conseguiram comprar uma casa e a partir dali começaram as muitas tentativas de engravidar. Não foi fácil, mas finalmente eles conseguiram e 9 meses depois, a Mônica dá à luz a primeira filha do casal. Após alguns anos, a Mônica engravida novamente, dessa vez de um menino, e por mais que a gravidez não tenha sido planejada dessa vez, a criança foi muito bem-vinda em toda a família. Depois do nascimento do bebê, ela ficou em casa, claro, de licença maternidade, inclusive recebeu a visita de algumas das colegas de trabalho na casa dela para conhecer o recém-nascido. A Carolina se dava bem com a Mônica na empresa e ela foi uma das pessoas que chegou aí até a casa da Mônica para ver o bebê. O esposo da Mônica, Oswaldo, fala que inclusive tem foto da Carolina segurando o filhinho deles. Gente, chega a me arrepiar essa parte. E agora começou a chuva. Eu peço desculpas se captar aí no áudio. No dia 28 de dezembro de 2015, seria o dia que a Mônica retornaria para o trabalho após o período de licença maternidade. O Oswaldo chega a se oferecer a levar ela de carro nesse primeiro dia, mas ela recusa e fala que prefere ir com o ônibus fretado da empresa, porque assim ela já reencontraria as colegas e ia para o trabalho já se atualizando de tudo, colocando o papo em dia. A Carolina sabia de tudo. Ela sabia da data de retorno da Mônica, sabia onde a Mônica morava e onde que ela esperaria o ônibus para ir para a empresa. Ou seja, ela conseguiu premeditar tudo. Naquela manhã, por volta das 6h40, a Mônica foi interceptada pela Carolina dirigindo um carro branco. Ela estava acompanhada do Aislan e do Kimball, que foi quem efetuou vários disparos em direção da Mônica. Assim que ele terminou de atirar na Mônica, o carro deu partida e eles foram embora. A Mônica chegou a ser socorrida, mas infelizmente ela não resistiu. O Oswaldo fala que ele estava dirigindo e recebeu uma ligação falando que era para ele ir para o hospital e não demorar a chegar lá. Ele chegou no hospital super assustado e um dos funcionários do hospital falou para ele esperar um pouquinho ali que o médico legista já vinha conversar com ele. Assim que ele escutou que era o médico legista quem ia vir conversar com ele já começou a esperar o pior. Lá eles informaram que a Mônica havia sido vítima de um suposto assalto e que ela havia falecido. Mais tarde o assalto não foi confirmado, afinal nada de valor foi levado dela naquele dia. Quando recebeu a notícia, Oswaldo entrou em choque. Ele fala que ele teve um apagão assim da memória dele e que ele não lembra de mais nada que aconteceu a partir dali. A partir daqui, então, se iniciam as investigações. Os policiais vão até o local onde a Mônica foi atingida e, conversando com algumas testemunhas, eles falam que viram um carro branco e que o porteiro do prédio da frente tinha visto uma mulher na direção desse carro branco e que foi um homem no banco de trás quem efetuou os disparos que atingiram a Mônica. O porteiro foi chamado para depor e ele não confirmou essa história. Ele falou que ele não sabia o que tinha acontecido porque na hora que tudo aconteceu ele se abaixou e não viu nada. Esse caso foi complicado porque, em geral, a polícia vai começar as investigações traçando um perfil da vítima. A partir dela, eles vão atrás, descobrir se tem alguma coisa suspeita que envolvesse ela, alguém que quisesse algum mal para ela, algum amante, alguém que quisesse vingança, mas não tinha nada relacionado a Mônica. A polícia também foi atrás da vida, é claro, do marido dela, do Oswaldo, procurando se tinha alguma coisa de estranho, um caso extraconjugal, mas eles também não encontraram nada de estranho em relação a ele.
ficou bem difícil de traçar uma linha de investigação. Como eles não conseguiram conectar nada ali com a vida pessoal dela, eles partiram para a vida profissional da Mônica, buscando se tinha alguma coisa que indicasse um caminho na empresa onde ela trabalhava. E é lá que eles chegam até o boletim de ocorrência por tentativa de sequestro que foi registrado pela esposa de um dos funcionários da empresa, que no caso era colega ali da Mônica e amante da Carolina. Mas foi uma ligação telefônica que desvendou todo o caso. Após a morte da Mônica, a Renata, que tinha sido a segunda vítima da Carolina naquela tentativa de homicídio, recebeu uma ligação ameaçadora. Do outro lado da linha, a pessoa falava para ela que não era para ela voltar para o trabalho ou então ela teria o mesmo destino da Mônica. Rastreando essa ligação, a polícia chegou até o Rodolfo, o primo da Carolina, que foi quem fez a ameaça a mando dela. Quando foi preso, o Rodolfo confessou e contou tudo sobre o caso, o que levou a polícia a chegar até a mandante do crime todo, a Carolina. Em janeiro de 2006, ela foi presa e foi ali, algemada, que foi tirada a foto mais emblemática do caso, onde ela aparece com uma camiseta com os dizeres: muitas teorias, mas um só caminho, Jesus. O que é uma atitude um pouco estranha, né? Uma pessoa tão fria e capaz de assassinar uma outra pessoa, expor que segue os caminhos de Jesus. Ela vai então para uma sala ali na delegacia aguardar para ser interrogada e um dos investigadores entra lá, o Vicente Pellegrino, e começa a questionar ela, fazer algumas perguntas, mas ele conta que naquele momento ela não falava nada e ela nem olhava para ele, ela ficava assim olhando para o vazio. Ele repara então ali na camiseta dela que está escrito Jesus e vê ali uma brecha para fazer ela se abrir. Ele começa a perguntar para ela se ela acredita em Jesus e que ele seria o único capaz de perdoá-la, mas que para isso ela precisava se arrepender. Assim que ele fala isso, ele vê uma lágrima escorrendo no rosto da Carolina e ela finalmente começa a dar mais detalhes sobre o assassinato da Mônica. Segundo a Carolina, então, nesse primeiro depoimento, ela fala que ela estava dirigindo o mesmo carro, o Aislan estava no banco do lado dela, no carona, e o Kimball estava no banco de trás. Assim que eles passaram pela Mônica, eles no carro e a Mônica a pé, ela indicou para os dois quem era, né, a Mônica e que seria a vítima. Então o Aislan passa para o banco de trás, a Carolina fecha a Mônica com o carro e é o Aislan quem faz todos os disparos. A Carolina fala que ela não conseguiu, não teve coragem de olhar naquele momento e que assim que o Aislan terminou de fazer os disparos, ela simplesmente acelerou o carro. O policial então faz a pergunta fatídica: por que ela cometeu esse crime? Segundo ela, a motivação para o crime foi aquele trechinho que eu contei para vocês na abertura do vídeo, onde um dos colegas faz esse comentário bobo, assim, inofensivo, falando que as pessoas só sobrava uma vaga se alguém morresse, e ela levou aquilo ao pé da letra, literalmente isso, porque ela queria muito ser efetivada na empresa, o que já demonstra traços bem assustadores e perversos da personalidade dela. Ela pagou R$3.000 pro Aislan cometer esse crime e R$2.000 pro Kimball. Bizarro que a vida de alguém valha R$5.000. Não que possa se colocar um preço na vida de uma pessoa, mas é bizarro como eles não dão valor nenhum para isso. Outro fator que chama atenção e mostra como ela era arrogante é o fato dela sair tentando matar pessoas, inclusive conseguindo fazer uma vítima para conseguir ficar com um cargo. Como se ela tivesse qualificação para ocupar aquela vaga. O fato de eventualmente uma pessoa sair da vaga que ela desejava por uma razão que não fosse macabra como essa, de qualquer maneira não garantiria que ela seria a pessoa escolhida para aquela vaga. Como ela fez essa conta na cabeça dela: se essa pessoa sai da vaga, eu sou a pessoa que com certeza vou ser chamada para substituir. Gente, não faz o menor sentido. E como eu digo e repito, ela não dá valor nenhum para a vida das outras pessoas. A Carolina foi condenada a 30 anos de prisão por uma tentativa de homicídio em um homicídio, e o Aislan foi condenado a 26 anos de prisão pelos mesmos crimes. O Rodolfo, primo da Carolina, foi condenado a 16 anos de prisão e o Edson Kimball a 17 anos. Já o Everton foi condenado por outros delitos, mas não
pelo envolvimento com o homicídio da Mônica, já que os jurados entenderam que não tinham provas suficientes para confirmar a participação dele no homicídio. É isso, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até aqui para assistir esse caso e já deixa nos comentários o que você achou. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar ainda mais o canal, deixa o seu like que é de graça, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque assim sempre que eu lançar um vídeo novo você vai ser notificado. No YouTube eu trago vídeo toda semana e levo vídeos também lá no Insta e no TikTok do canal, então já segue a gente por lá também. É isso, um beijo e tchau!